Um destaque: o Brasil registrou em 2022 número recorde de pedidos de refúgio feitos por cubanos. De janeiro a novembro foram 4.241 solicitações, número que supera inclusive os dados anteriores à pandemia de Covid. O levantamento foi feito pelo Observatório das Migrações Internacionais, o OBMigra, a pedido da Folha de São Paulo. A pesquisa não mostra quantos desses cubanos ainda estão no Brasil. Cuba está mergulhada numa das piores etapas de sua crise econômica crônica. A ilha também tem enfrentado falta de combustível, piora na situação das usinas elétricas e apagões generalizados. Começo com você, Mota. Pois é, o Brasil registrou em 2022 número recorde de pedidos de refúgio feitos por cubanos. Vamos entender. Os habitantes de Cuba, aquela ilha perfeita, onde a saúde é uma das melhores do mundo, não existe analfabetismo. O governo é democrático e não existem crianças de rua. Habitantes de um país como esse querem vir para o Brasil? Como pode alguém querer emigrar de um paraíso socialista para um inferno capitalista? Está aí uma pergunta que eu vou deixar para os meus colegas de bancada responderem. Quer se aventurar, Pavinato? Vamos lá, Mota. Em Cuba, de fato, não existem crianças de rua, mas existem rua de crianças. Lá, uma médica não se prostitui, mas uma prostituta pode ser médica. Cuba, diante do discurso maravilhoso da família Castro, é tudo. Vale lembrar que nos Jogos Pan-Americanos, 2017, se não me falha a memória, 2007, se não me falha a memória, governo Lula presidente, alguns atletas fugiram da Federação Cubana e pediram asilo no Brasil. O que o governo Luiz Inácio Lula da Silva fez? Deporta os cubanos. Como é que eles podem querer ficar aqui se eles estão no paraíso? Mais médicos? Nós tivemos toda aquela celeuma dos médicos que vinham para cá e ficavam com capatazes cubanos. Além de receberem menos, não tinham liberdade de expressão. Os que fugiram, os que tentavam e conseguiam arrumar casamento com pacientes para poder ficar aqui no Brasil. Tanta gente quis ficar aqui e tanta gente arrumou meios fugindo do pedido humanitário porque o Partido dos Trabalhadores estava em Brasília. É claro que no último ano do governo Jair Bolsonaro, especialmente quando as eleições são perdidas, a vitória ela é declarada ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, quem é cubano para ficar no Brasil correu até a imigração, correu para que conseguisse regularizar a situação aqui. Porque a história recente do país nos mostra que Lula presidente, cubano de volta para a ilha. E qual será que vai ser a postura agora, Kobayashi, diante desses pedidos de refúgio, não só de cubanos, de venezuelanos também? Falamos sobre isso na semana passada. Qual será que vai ser o posicionamento do governo Lula diante desses pedidos todos, Kobayashi? Bom, o precedente é de devolver, né? É de mandar de volta para Cuba. O Pavinato já lembrou aqui de 2007 dos Jogos Pan-Americanos. Mas eu quero chamar a atenção, Vitor, a um fato, né? Que não é só o número de cubanos pedindo refúgio no Brasil, mas é que isso virou recorde em 2022. Ou seja, o ano em que mais cubanos quiseram sair do regime socialista para vir para o Brasil foi um ano de governo do presidente Bolsonaro, um governo liberal, de economia liberal. E, aliás, um governo tão criticado pelo governo atual, pelo governo petista, quando na campanha eleitoral, como sendo um governo de desmando, um governo de pobreza, de milhões de pessoas passando fome, na miséria, um governo para se ter agora, em 2023, como herança maldita. Por que neste ano tão ruim, no governo brasileiro, nós tivemos um recorde? Nunca antes, na história deste país, nós tivemos tantos cubanos querendo vir morar no Brasil. Você, Zé? O governo brasileiro, ele não tem, enquanto PT, né, não tem cultura de aceitar os cubanos aqui de uma forma fácil. Isso porque os dirigentes, os ditadores cubanos são aliados do PT. Então dificultam e já entregou para a ditadura atletas que queriam ficar no Brasil. Alguns médicos, do Mais Médicos, né, acabaram ficando aqui no Brasil, cubanos, e dando um tchau
para as correntes que os amarravam a Cuba. Esse tipo de regime, ele funcionaria se houvesse um financiamento externo, se tivesse alguém jogando dinheiro lá dentro direto. Como o almoço de graça não existe, ou seja, nenhum país assim, de uma forma amistosa, vai sustentar um regime falido assim, todo regime nessa base tende a piorar. No caso de Cuba, que já era difícil, eu tenho relatos assim de que ficou muito mais difícil, né? E a falta de material, nem no mercado negro, que é muito grande lá, você encontra certos produtos básicos, como shampoo, sabonetes, enfim, para se ter uma ideia, papel higiênico, para se ter uma ideia de como está o regime. E é por isso que a fila de cubanos que tentam sair aumenta muito, né? A ponto de os Estados Unidos, por exemplo, que sempre aceitaram os cubanos, né? Tem um grande número de cubanos nos Estados Unidos, já tem uma dificuldade muito grande para aceitar. Então, a tendência é que o Brasil também devolva os cubanos para o regime ditatorial.